eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram o caminho, né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior. Hoje vamos refletir um pouco mais sobre mediunidade, um assunto sempre muito atual, muito empolgante, um assunto até certo ponto complexo. E vamos recorrer uma vez mais ao capítulo 19 de O Livro dos Médiuns, que é um capítulo extraordinário, repleto de informações sobre mediunidade, capítulo 19, intitulado Papel do Médium nas Comunicações Espíritas. Kardec formula várias perguntas aos espíritos e, no final, ele acrescenta aqui uma comunicação assinada por dois espíritos, Erasto e Timóteo. O assunto é muito interessante e muito atual, porque ainda falta, sim, uma maior compreensão da mediunidade. Falta ainda um pouco mais de estudo, um pouco mais de reflexão e de entendimento a respeito do assunto. O médium não é simplesmente uma máquina. O médium, ele precisa ter algum preparo, ele necessita se preparar, se adequar para ser melhor intérprete. Alguns dizem que o médium, quanto menos ele sabe, quanto menos ele se informar, maior provas de autenticidade ele poderá fornecer. Não é? Porque a questão é sempre aquela. Não é? É para o médium e para os outros. Essa comunicação realmente é de um espírito, é de um ser inteligente que vive numa outra dimensão, ou essa comunicação é fruto do próprio cérebro do médium, é o médium que está produzindo esta mensagem. Os críticos sempre levantam esta questão, não é? Ou é a questão do animismo, ou é a questão da mistificação. E os próprios médiuns, não é? Os próprios médiuns se questionam muito a esse respeito. Existem médiuns que se negam a estudar, a ler, a se informar, a procurar a informação. Existem médiuns que se negam a melhor conhecer as coisas, não é? Porque eles querem, eles mesmos, terem uma prova da autenticidade do fenômeno. Nós estamos aqui nos referindo principalmente à mediunidade de efeitos intelectuais, à mediunidade de efeitos, vamos dizer,
inteligentes, não é? Como a psicografia, a psicofonia, a intuição, mesmo a intuição, não é? Enfim, as faculdades de efeitos intelectuais em geral. Afinal, o que os espíritos dizem? O que os espíritos dizem? O médium ele não deve estudar, ele não deve ler, ele não deve procurar saber, ele não deve procurar se inteirar de determinado assunto, por exemplo, não é? Vamos supor que o espírito queira tratar de um assunto através de um médium. Ele não deve procurar se inteirar desse assunto, ele não deve estudar, não deve pesquisar, ele não deve recorrer a livros, ele não deve procurar fornecer elementos que possam ser melhor utilizados pelos espíritos. Nós vamos ver aqui em O Livro dos Médiuns que Allan Kardec deixa essa questão muito bem colocada e que essa discussão, afinal de contas, ela não tem sentido, ela não faz sentido. Essa discussão talvez esteja aí sendo levantada, sendo fomentada, não é? Até mesmo incrementada por aqueles que ainda não leram o que está aqui em O Livro dos Médiuns. Não é? Principalmente aqui no capítulo 19, papel do médium nas comunicações espíritas. A comunicação aqui, a mensagem de Erasto e Timóteo, assinada pelos dois espíritos, ela é longa, substanciosa, cada parágrafo merece ser estudado, analisado, meditado, discutido. É claro que nós não vamos aqui estudar o assunto num só programa, nós precisaríamos aqui de um seminário, ou não de um mini seminário, né, mas de um seminário maior para tratarmos deste assunto como o assunto requer. Mas vejamos o que nos fala aqui em determinado parágrafo, o que eles nos falam, Erasto e Timóteo. Eis porque nos sentimos felizes quando encontramos médiuns bem apropriados, bem aparelhados, munidos de materiais prestes a funcionar. Olha, essa história do médium que não conhece, essa história do médium, entre aspas, não é? Analfabeto, essa história do médium que não tem conhecimento, isso aí é uma fábula, afinal de contas. Isto aí é uma ficção, não é? Porque mesmo nos pioneiros da mediunidade, não é? E nós os tivemos muitos, felizmente, não é? Esses médiuns eram espíritos que traziam um acervo considerável em seu inconsciente. Eles traziam um acervo considerável, como Emmanuel disse certa vez a Chico Xavier, não é? Emmanuel disse assim: olha, Chico, de nada não se tira nada. Não se pode tirar alguma coisa do nada, não é? Vamos supor que o espírito do médium, ele não detenha o mínimo conhecimento de que o espírito necessita. Não detenha, nem nesta vida e nem numa vida anterior, numa vida passada. Isto praticamente vai inviabilizar a comunicação inteligente. Foi por isso que os fenômenos de efeitos físicos, eles eram muito mais numerosos e bem mais frequentes, não é? Porque os médiuns, lá nos primórdios da codificação, quando Kardec começou a estudar o fenômeno das mesas girantes, os médiuns nem sabiam que eram médiuns, eles nem sabiam o que era ser médium, não sabiam o que era mediunidade, não sabiam o que era mundo espiritual, eles não sabiam do assunto que os espíritos desejavam tratar por eles. Então, os fenômenos aconteciam, eles eram mais numerosos, eram os fenômenos de efeitos físicos, não é?
Mas assim que os médiuns foram adquirindo algum conhecimento, não é? Logo em 1857, o Livro dos Espíritos foi publicado. Em seguida, o Livro dos Médiuns, que veio socorrer os médiuns, não é? O Livro dos Médiuns foi publicado. Os médiuns eles foram adquirindo maior consciência do que se tratava aquilo tudo, não é? Porque antes, mediunidade era coisa do demônio, a pessoa estava endemoniada, era um bruxo, era um feiticeiro, e ia para a fogueira, não é? E ia para a fogueira, conforme nós já tivemos oportunidade de ler, não é? De um historiador. A Europa praticamente extinguiu com quase todos os médiuns, não é? Quase todos os médiuns. A Europa hoje poderia ser, vamos dizer, uma região, não é? Poderia ser um continente bem servido de médiuns. Mas os médiuns, porque também existe, vamos dizer assim, uma certa hereditariedade, uma genética, como fala Allan Kardec aqui, nessa questão mediúnica, não é? Existem genes que respondem por essas sensibilidades no corpo. Nós agora não vamos entrar nisso aqui, não é? Até a glândula pineal tem sido muito estudada como sendo a glândula da mediunidade, a epífise, não é? E evidentemente que ela é melhor trabalhada, melhor antenada em determinados sensitivos do que nos homens em geral. Mas, vejamos bem, a Europa acabou com os médiuns, não é? Foram quase todos mortos. A fonte da mediunidade ali praticamente secou ou foi tornada seca. Mas nós vamos ver aqui, no segundo bloco, vamos ver aqui a palavra precisa de Erasto e Timóteo a respeito.